História de um Casamento, filme original Netflix, dirigido e roteirizado por Noah Baumbach, mesmo diretor aí dos ótimos Enquanto Somos Jovens, Francis Ha, os Meyerowitz, também na Netflix, inclusive, A Lula e a Baleia, e de vários roteiros de filmes igualmente bons aqui, que eu não vou citar porque são muitos. E aqui no Marriage Story, História de um Casamento, o protagonismo fica com ninguém menos que Scarlett Johansson e Adam Drive. E o elenco ainda tem Laura Dern e Ray Liotta. E ela, a Laura Dern, ali com muito destaque mesmo sendo coadjuvante. O filme conta a história da separação do casal Charlie e da Nicole, né? Ele diretor e ela atriz naquele cenário, naquele contexto. Ambos tragados aí para uma chatíssima disputa judicial que envolve o filho dos dois e também os dinheiros de ambos. Na verdade, inclui até a cidade onde vão morar. Enfim, é uma confusão judicial muito chata. O filme segue o que eu costumo dizer: o casamento foi feito para dar errado. Duas pessoas com criações e vivências tão diferentes resolvem então dividir a coisa mais complicada da humanidade: a vida. E isso não pode dar certo, pelo menos na teoria. E é por isso que há beleza nos que tentam, alegria nos que conseguem e muita compreensão aos que desistem. Não é fácil manter uma vida a dois, mas romper é pior ainda, algo que História de um Casamento demonstra muito bem. O filme ele começa com um texto lido pelo Charlie, né, que é vivido pelo Adam Driver, cuja voz, aquela voz dele, ecoa com charme e muita certeza nas palavras ditas. Ele fala sobre a Nicole, personagem da Scarlett Johansson, as características dela, os seus pormenores, os seus detalhes, enfim. Depois é a vez da Nicole falar sobre os muitos predicados do Charlie. Um deles, o de não desistir facilmente, o que realmente define a jornada aí do personagem dele. Só que isso tudo é uma mentira, uma grande mentira, porque essa é a última vez que eles se elogiam. O casal está acabando e a história que enfrentamos é de dor, mas uma dor detalhadamente gostosa, que não dá para fugir facilmente de vivenciá-la na pele do casal proposto, ou seja, assistir é quase uma honra. O diretor, que aqui também assume o roteiro, separa o casal em cena, em texto e em vida. É tortuoso ver a vida dos dois e do filho Henry também, sendo orquestrado por uma disputa judicial levada quase às últimas consequências. Perceber que Charlie e Nicole se amam e mesmo assim ter a certeza de que eles não conseguem mais ficar juntos concede a um filme um drama inédito ao se demonstrar real demais. É bem comum torcermos ali pelos protagonistas nesse tipo de filme, né, nos romances, ou pelo menos esperar que todos terminem bem. Só que nesse cenário aqui, o bem é muito relativo, o terminar é mais ainda, e a dificuldade de saber pelo que torcer domina os sentimentos de quem está assistindo o filme inteiro. Enquanto o casal se esvai em disputas de ego, dinheiro e mais ego, o diretor escolhe colocar muito pouco os dois protagonistas dividindo o mesmo plano, a mesma câmera. Angústia é a definição do sentimento ao ver tanta troca de plano em uma mesma cena, com dois atores de altíssima classe. Eles estão quebrados e por isso não temos a honra de presenciar o quão bom eles são juntos. São poucas as cenas. O sentimento é de querer, sei lá, amassá-los em um plano bem apertadinho, colocá-los dentro ali da cabine de toca-discos do filme Antes do Amanhecer e então deixá-los sair dali só quando realmente se entenderem de fato. Mas a vida não é assim. E como Noah Baumbach quer que o seu filme seja tão errado ou estranho quanto os caminhos da vida, ou os caminhos que a vida toma, ele decide jogar fora a etiqueta da montagem fluida e retalha tudo a fim de incomodar o espectador e não ver no casal esse sentimento de coesão. Só que aí vem uma disputa acalorada que faz os dois estarem finalmente juntos em tela. Só que cria-se um paradoxo. Porque essa discussão na cena proposta, que colocam a Adam Driver e a Scarlett Johansson em um nível altíssimo de atuação, como se não bastasse os monólogos intermináveis que cada um tem ao longo do filme, esse momento serve mais para decretar que realmente não tem como eles estarem juntos, então não faz sentido os planos também tê-los juntos. A sequência onde os dois resolvem se acertar e então se desacertam para realmente depois se acertarem, resume a proposta do texto. Nos detalhes, eles se entendem, mas nas definições de relacionamento eles não se veem mais. As frases certas viram ataques, os ataques viram insultos e os dois entram num vórtice ali de sofrimento e muita vergonha. Sair não parece uma opção e a cena acaba em um dos únicos fade-outs, aquele deep to black, né? Aquela saída pro preto que o filme exibe, como se o próprio diretor ele não soubesse sair daquela discussão, ele não soubesse sair daquela cena.
Discute-se então a solidão e a satisfação. Em um número musical protagonizado pelo Adam Driver, o personagem do Charlie grita o seu desgosto, a sua dor. Enquanto isso, a Nicole, cercada de família, amigos e amigos do filho, porque ela fica com o filho, ela acaba fazendo um musical muito alegre, muito contagiante, de muita união. As cenas resolvem o que poderia ser um furo, ao não mostrar como ficaram os dois em seus respectivos íntimos. E sobressai aqui muito o pessimismo masculino, que poderia mudar caso o gênero do responsável fosse outro, ou seja, o diretor é homem e ele emprega ali todo o pessimismo masculino para aquela história. Não estou dizendo que isso é certo, nem errado, nem bom, nem ruim. É só uma característica. E é sim um filme pessimista, muito pessimista. E mais ainda, como eu disse, é um pessimismo aplicado ao Charlie, ao homem. Descobrimos aí, depois de tão lindo texto de entrada, que Charlie não é perfeito. Tampouco Nicole, ou eu, ou você, ou o diretor, ou qualquer pessoa. Ao desconstruir o maniqueísmo em um término de relação, o roteiro de História de um Casamento atinge aí o seu ponto mais alto. Destruir esse auge depois concede mais drama à história, mas com sabor de vitória, finalmente um sabor de vitória, indiferente do que pensemos ser vitória ou derrota naquele caso, naquele cenário, e também diferente de disputas judiciais, quer que seja. A História de um Casamento é um filme lindo, com muita amargura, muito pesar, muita tristeza, mas é uma dor necessária de se entender, é uma dor que nem todo mundo passa, e aí você tem a honra de dar uma olhadinha como é que é essa dor, de senti-la um pouco assistindo a História de um Casamento. Que filme bom, agridoce, feroz, bruto, e um filmaço. Filmaço.